já está deixando, né, a diretoria de futebol do Atlético para assumir diretoria na CBF, e o Atlético aí teve alguns nomes veiculados, descartados, como o do Felipe Ximenes, como do Paulo Brax, mas ainda não tem um nome para ser o substituto. E ganha força o nome do Vitor. E ele falou sobre isso, sobre essa possibilidade. Nós vamos acompanhar e depois eu quero ouvir os meus amigos aqui para dizer sobre essa situação. Vamos ouvir. Eu fico muito feliz aí com a possibilidade, né? Muito motivado, né? De poder ter o nome citado, né? Num momento desse de transição, né? E uma responsabilidade imensa, né? Para poder substituir o Rodrigo Caetano, que é uma referência dentro da função no futebol, né? Mas muito se pergunta, muito se questiona também em questão de estar preparado ou não, né? Se tem uma coisa que eu sempre investi durante minha carreira, ainda quando atleta, sempre foi na minha formação. Então, não sei se todos sabem, tenho formação em educação física, me formei com 22 anos ainda em Jundiaí, né? Fiz alguns cursos de gestão esportiva, também fiz o curso de executivo da CBF, 3 anos aí, né, trabalhando lado a lado com o Rodrigo. Então, assim, não me sinto despreparado, muito pelo contrário. Obviamente que ainda vai ter um processo de construção em alguns pontos, mas acho que esses 3 anos, principalmente convivendo com o Rodrigo, aliado à preparação acadêmica, não me deixa preocupado caso não seja escolhido para substituir. Já houve algum contato oficial da diretoria do Atlético com você? Teve alguma conversa nesse sentido? A gente conversa, mas hoje ainda estando nessa função de gerência, né? Estou muito mais voltado também para fazer essa ponte entre atletas, treinador e diretoria. É óbvio que a gente conversa internamente, né? Dentro das demandas necessárias, mas hoje ainda sou gerente de futebol e busco exercer minha função da melhor forma possível. Vitor, mas nas redes sociais, né, já seu nome vem sendo ventilado e os torcedores sempre colocam a questão da experiência, porque seria o primeiro passo seu num grande clube como o Atlético. O que você pensa a respeito? Bom, acho que todo grande profissional, em qualquer área, um dia ele precisou receber uma oportunidade, né? Um grande médico um dia foi um residente, um grande jornalista um dia foi estudante, um grande jogador um dia foi uma aposta, teve sua projeção. Então, acho que todo mundo, para poder mostrar seu valor, precisa também dar oportunidade, né? Então, questão de experiência, obviamente que a gente buscar evoluir no dia a dia, né? Mas, como eu falei, não me sinto inapto a poder exercer, né? E a experiência, ela só é adquirida quando você vai trabalhando dia a dia, né? Em qualquer segmento, em qualquer setor da vida, seja no futebol, seja em qualquer segmento. Planejamento pessoal, você pensava nisso ou é mais questão de oportunidade? Não, na verdade, como eu falei, eu sempre investi na minha formação, né? Sempre pensando no pós-carreira, né? E logo que eu parei, tive essa oportunidade, né? De seguir numa área de gestão administrativa do clube. E foi algo que eu vi com muito bons olhos, né? E sempre eu deixei muito claro, né, para o Rodrigo, para o presidente, né, que eu não queria estar no clube por ser um ídolo da torcida, muito pelo contrário. Eu queria estar para poder fazer a diferença dentro daquilo que fosse proposto, dentro daquilo que eu tenho como conceito de futebol, né? E o Rodrigo me deu bastante também autonomia para poder fazer esse trabalho, né? Então, sempre procurei dissociar o Vitor goleiro, o Vitor ídolo da torcida, do Vitor gerente de futebol. Então, sempre fui movido a desafios e acho que todo desafio ele sempre motiva bastante a gente. O Rodrigo Caetano foi praticamente um professor seu nesse período aí, ele é um cara tão renomado que tá indo para a seleção, né? E o Filipão se pode ajudar muito também, principalmente ali no dia a dia. É verdade. Em termos de referência, acho que eu não poderia ter a melhor referência dentro de um processo de formação, né? E temos ali um ambiente muito bom, seja entre atletas, seja diretoria, seja comissão técnica, existe um alinhamento muito legal. Então, a gente tem um dia a dia muito saudável, né? Uma convivência muito tranquila. E todo grande profissional precisa de uma grande equipe trabalhando junto, né? E acho que isso a gente tem lá, tem material humano. O Atlético tem ótimos profissionais em todas as áreas, então a gente vai somando esses valores, valências desse material humano que nós temos para fazer um grande trabalho. Palavras do Vitor, que pode ser efetivado aí como substituto do Rodrigo Caetano. E aí, ô Simões, é um bom nome para substituir o Caetano? Se bem que assim, comparar com o Caetano não dá.
Mas nesse momento é um bom nome pro cargo que vai ficar vago no Atlético? Ô Romano, eu acho que tem dois aspectos que precisam ser bem destacados. Primeiro, quem seria o nome no futebol brasileiro? E segundo, que o Vitor já exerce essa função tem o quê? Uns 2, 3 anos, né? 2 anos. 3 anos. Pois é. A direção do Atlético já teve a chance de avaliar e analisar a relação dele com o elenco, com a comissão técnica, com o staff e com vários tipos de comissões técnicas, né? Que nesse período todo que ele está como o gerente, né? Seria uma espécie de auxiliar do Rodrigo Caetano. O Atlético rodou demais o comando técnico do time. Então, o Vitor teve esse momento. Tem a questão de que ele se preparou para isso. Então, eu acho que assim, o Atlético tem a melhor condição de avaliar, claro que ajudado pelo Rodrigo Caetano, que inclusive o Cláudio trouxe semana passada, né, que vai participar desse processo de transição, de chegada. Então eu acho que diante da escassez do mercado e do fato de ele já estar lá, já viver o dia a dia da Cidade do Galo, já ter a experiência acumulada de trabalhar com o Rodrigo Caetano, eu acho que talvez possa ser a solução para o Atlético, sim. Mas, Ale, não seria prematuro ele assumir um cargo de um cara que é o supra-sumo no Brasil, numa equipe tão grande, que é a primeira experiência? Mas aí é uma série de fatores, né? O Atlético não ficou seduzido por nenhum nome disponível, né? Ele não gostou dos que estão na praça, ele falou, não, isso daí eu já sei que eu não gosto. O Vitor, ele nem sabe se ele não gosta, né? Na função, evidentemente. E aí também eu acho que tem algumas vantagens para essa precocidade que você sugere, que é o seguinte: se não acontecer nenhuma mudança muito radical e inesperada nesse elenco, você não vai perder ninguém importante, né? O elenco está pronto. Você pegar o elenco hoje do Atlético, com a contratação do Bernardo, inclusive, pode ser que saiam alguns jogadores, eu acho que o Atlético até quer que saia, né? O Vargas e o Kardec, provavelmente. Mas você tá com o elenco prontinho. Eu acho que a missão mais complicada pro Vitor seria justamente de contratar as oportunidades que o Rodrigo Caetano contratava no período que estava no Atlético, né? Ele é um cara que tem uma agenda muito, muito favorável. Ele tem um poder de convencimento muito grande. Tem uma lista de contatos que é invejável. Mas é provável que o Atlético não contrate mais ninguém daqui até o fim do ano. Pode ser que isso aconteça, porque o elenco já está fechado, já está redondo. E é o que sobra ao Vitor como função. Tem um bom relacionamento com os atletas, ele já tem. Com a comissão técnica, da mesma maneira. E com a direção, quem manda no clube, da mesma forma. Um torcedor nem precisa falar. Então, acho que o trabalho dele vai ser menor nesse momento. Então, talvez por isso que a aposta possa ser feita, né? E facilitaria para ele, Edu. O Klopp trouxe a informação aí, tem falado isso já há um tempo na Itatiaia, e o Rodrigo Caetano está deixando praticamente todos os contratos renovados e longos. Acho que o menor é 2027. Isso pode facilitar também para um profissional que vai começar pela primeira vez nessa função, já ter tudo definido e aí só os pontuais é que ele vai trabalhar ali? Eu acho que facilita muito. Eu acho que isso pode ser um ponto que faz com que o Atlético banque essa aposta, porque é uma aposta. Então, dá para pegar o que o Simões falou, o que o Aleto falou, como um liquidificador e transformar numa justificativa. O primeiro ponto que o Simões traz, não sendo o Vitor, qual seria? Paulo Brax. Paulo Brax é um cara que se preparou bastante para exercer essa função de executivo de futebol. Fez um trabalho muito bom no América, fez um trabalho não tão bom no Inter, tanto que não permaneceu. E no Vasco, a gente sabe como é que tem funcionado. Nem o Alexandre Matos está dando conta lá no Vasco. Ele passa um nome e são de 7 a 10 dias para esse nome ser aprovado. Isso existe. Então, ele teve muita dificuldade lá no Vasco. Acabou saindo também, debaixo de muitas críticas. Outro nome falado foi do Ximenes. Um cara muito bem preparado, mas qual foi o último grande trabalho do Ximenes?
Qual clube que bancou o Ximenes? Tinha virado coach, né? Você virou também professor. Tá, é um cara bem preparado, mas é o nome ideal. Todos esses dois que eu falei, Brax e Ximenes, estão muito, mas muito abaixo do Rodrigo Caetano. Falou-se em Leonardo. Eu acho que esse seria um ótimo nome. Mas o Leonardo não vai vir. Esquece o Leonardo. Eu acho que o Leonardo não viria pro Brasil ganhando menos de 150 mil euros. Talvez pro Flamengo, que é um sonho da carreira dele. Ele já deixou isso claro, mas não viria. O Leonardo seria um ótimo nome. Thiago Escuro, não foi pra seleção. Também tá com um projeto, cara, tá em Mônaco. Tá com um projeto na Europa também. É um nome muito bem falado pro cargo. Alexandre Matos, já esteve aqui. Talvez não tenha ambiente lá dentro do Atlético e hoje está empregado. Não tem outro nome. Não existe outro nome. Aí a gente chega no que o Alê falou. Vamos trazer essa situação, o Rodrigo Caetano sendo convidado para ir para a seleção brasileira em janeiro do ano passado. Com o Atlético com nova comissão técnica, reformulando parte do elenco. Seria um risco muito maior jogar o Vitor para ser o substituto do Rodrigo Caetano. Durante uma remontagem de elenco, uma remontagem de comissão técnica, início de uma temporada, depois de um 2022 muito ruim, foi aquele o triplete do Atlético. Agora vamos trazer para essa. O Vitor pode assumir um time que já tem a comissão técnica, que é a mesma, ambientada, já tem um elenco mantido com a maioria absoluta dos contratos renovados, já tem um time muito forte, que terminou a última temporada como o melhor time do retorno do campeonato, já tem um grande reforço, que é o Scarpa, um outro grande reforço, que é o Bernard. Tudo isso já está pavimentado. O Vitor convive com o Rodrigo Caetano já há 3 anos. O Vitor convive com a SAF, que agora virou SAF, mas já eram os mesmos, há 3 anos. Quem sou eu, Edu Panzi, para falar que o Vitor não está preparado, sendo que os caras que convivem com o Vitor há 3 anos, sejam eles da SAF, os gestores, ou o próprio Rodrigo Caetano, que eu acredito que o Caetano também esteja chancelando, ou vocês acham que se o Caetano visse um Vitor não preparado, ele não ia chegar para alguns dos investidores e falar, olha, gente, o Vitor é ídolo, é um tremendo gente boa, mas aqui, não dá. Ele não está preparado. Ô Edu, e tem um outro ponto ainda, Só informar aqui, isso é o segundo gol do Corinthians com o Yuri Alberto. E o Guilherme Biro ali na seleção tá jogando no lugar do John Kennedy. O Ramon Menezes botou o Guilherme Biro de titular e o John Kennedy no banco, numa decisão contra a Argentina. Mas nessa questão do Vitor aí, tem um ponto muito interessante. Que, vamos supor, se fosse para assumir a diretoria de futebol do São Paulo, que saiu o Dorival, chegou o Carpini, um treinador jovem, que vai ter a primeira experiência num clube de tamanha pressão, tá? Se fosse o Nicolás Larcamon, que chega ao Brasil como para iniciar o da... Não, o treinador do Atlético é o Luiz Felipe Scolari, que tem experiência de sobra para comandar o grupo, né? Porque quando o treinador é jovem e chega, às vezes ele pode precisar de um suporte, né? O Filipão, além de não precisar de suporte pelo tamanho da história dele, ele ainda pode ser um suporte para o Vitor. Pode ajudar demais na formação do diretor. Ele ainda tem esse apoio do técnico, do Filipão, da comissão técnica. Então, para concluir, Romano, quem sou eu que não estou lá dentro, que não acompanho o dia a dia do Vitor, para chegar aqui e falar, gente, o Vitor não tem a menor condição de ser. Se o Rodrigo Caetano é um cara que pode estar chancelando, se a gestão do Atlético que convive com ele no dia a dia também, se o próprio Filipão também tem palavra forte dentro do clube, todos esses nomes, todas essas pessoas têm a mesma ideia de que o Vitor pode ser o cara mais indicado para esse momento, para começar um trabalho como executivo de futebol num clube grande, que ele conhece, mas num clube que está com caminho pavimentado para a temporada. O Vitor não tem que renegociar contrato com a maioria de jogadores, não tem que pensar em buscar treinador no mercado. Ele não tem, por exemplo, como técnico, o pavio curto que era o Kudê, a qualquer momento poderia explodir para ele ter que agir ali como um mediador. Não, tem isso que o Simões falou a respeito do Filipão. Então, gente, pode ser que dê certo. Pode ser que essa temporada 2024 seja o período que o Vitor precise para realmente engrenar na carreira no lugar certo, que não tem outro nome, gente. Não há outro nome no mercado que se aproxime de Rodrigo Caetano. Qualquer outro que chegasse, que nós falamos aqui do Brax, do Ximenes ou outro nome, seria cobrado e cobrado demais e estariam chegando num lugar
que eles não conhecem. Eles precisariam da adaptação, de começar a ganhar confiança dos gestores, do Filipão, dos atletas. O Vitor já está ali. E até, Então pode ser o nome certo, na hora certa, no lugar certo. Mas você acredita até mesmo que para a torcida, porque se saísse igual vai sair o Rodrigo Caetano, aí contrata um desses profissionais e não dá certo, eu acho que a torcida não teria tanta paciência como o Vitor, que é um ídolo. Mas assim, Romano, o que é o não dar certo pro executivo de futebol, né? O Atlético perdeu o Campeonato Mineiro, a culpa é do executivo de futebol. O Atlético ter dificuldade na primeira fase da Libertadores, a culpa é do executivo de futebol. Perdeu o Paulinho. Não é. Nem perdeu o Paulinho. Porque se chega uma proposta irrecusável, Indecente. o Caetano iria vender. Talvez até já tenha alguma coisa engatilhada, a gente não sabe como é que... Até isso pode já estar engatilhado e não precisa... Eu não duvido dele ter deixado essas coisas Eu também não duvido, porque a coisa está tão bem planejada. Então, eu não estou aqui chancelando, não estou dizendo que o Vitor seja o nome ideal, longe de mim querer fazer esse tipo de coisa, até porque eu não conheço do cargo. Eu consigo analisar um jogo de futebol, a atuação de um jogador, o que o treinador poderia ter feito ou não. Agora, trabalho de executivo de futebol, não adianta. Se eu chegar aqui e começar a analisar trabalho de executivo de futebol, aí eu vou estar enganando o ouvinte. Então, cara, é hora de confiar em quem está lá, convivendo com o Vitor há 3 anos como o braço direito do Caetano. E eu não tenho a menor dúvida que o Caetano chancela, ou pro sim ou pro não. Gente, vocês acham que o Caetano ia chegar, se o Vitor não tivesse um mínimo de preparo, ele não ia chegar pro Rubens Menin, pro Ricardo Guimarães, pro Rafael Meninho? Gente, aqui, o Vitor, ele é gigante, mas assim, pro Sérgio Coelho, não dá pra ser o Vitor. Se o Rodrigo Caetano falou, não, aposta que vai, é porque alguma coisa boa existe, algum talento o Vitor tem já para assumir no momento em que a função do executivo dentro do Atlético ela está encaminhada para a temporada. E engraçado você falar sobre essa situação de análise de trabalho de diretor de futebol, me fez lembrar muito